Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao 5º episódio da segunda temporada do Lucrando com Imóveis. É um prazer estar de novo aqui conversando com vocês. E hoje a ideia é a gente conversar sobre um tema muito relevante para quem investe em imóveis, para quem compra imóveis como um todo, mas especialmente para quem investe, que é a questão de legalidade, a questão jurídica do investimento imobiliário, né? Então, a gente sabe que tem várias questões relativas ao próprio imóvel, relativas ao vendedor do imóvel, se eles estão com a documentação em dia, se juridicamente é um negócio seguro, e isso tudo é o que a gente vai tentar abordar hoje durante o nosso episódio aqui, tá bom? Antes de começar, eu só queria fazer um agradecimento. Nós participamos do prêmio podcast mais relevante do mercado imobiliário em 2024, né, que foi uma premiação organizada pelo O Incorporador. E nessa premiação nós ficamos em terceiro lugar, então fomos o terceiro podcast mais relevante do mercado imobiliário em 2024. Isso nos deixa muito orgulhosos e agradecemos aí os votos de todos que nos apoiaram, especialmente porque dos 3 primeiros colocados, nós ficamos em terceiro, como eu mencionei, nós somos o único que é voltado para investidores, que é voltado para o cliente final, né? O primeiro e o segundo colocado são voltados para corretores, que é uma comunidade naturalmente mais engajada. Então, obrigado para todo mundo que nos apoiou, e a gente está muito feliz e muito orgulhoso de ter recebido essa premiação. E agora, além disso, claro, um outro lembrete, nós temos uma comunidade de WhatsApp que é focada em resolver dúvidas sobre investimentos ou dúvidas em geral. Então, entre na nossa comunidade de WhatsApp, é uma ferramenta que a gente utiliza para trocar ideias e ajudá-los a ter as melhores definições sobre os investimentos. Inclusive, uma parte importante do que a gente vai discutir hoje foram questões que surgiram nessa comunidade, tá? Então, na descrição aqui do vídeo, ou no Spotify, ou no YouTube, vocês vão encontrar o link da comunidade. Se inscrevam lá e fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então, agora, sem mais delongas, nós vamos conversar hoje com a doutora Luísa Calegaro. Ela é advogada, já foi controladora e procuradora da Câmara de Vereadores no município de Bombinhas, que fica aqui em Santa Catarina, e ela é especializada em Direito Civil e Direito Imobiliário, e também associada ao Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o IBRADIM, além de ser vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Costa Esmeralda, né, que é a região onde fica o município de Bombinhas, que é onde a doutora Luísa atua, tá bom? Então, seja bem-vinda, doutora Luísa. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado por dedicar o seu tempo aí para bater esse papo. E pode começar falando um pouquinho de você, se apresentando, por favor. Conta qual que é o seu histórico, enfim, por que você está aqui para conversar com a gente sobre direito imobiliário. E também já aproveita, fala um pouquinho dos seus serviços. Esse é o momento que a gente aproveita para fazer um jabá, para contar quem é que pode lhe procurar. Então, fica à vontade e, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui. Oi, Ronald. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo e feliz em estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência e a gente ter esse bate-papo. Bom, meu nome é Luísa, eu sou advogada já há 11 anos, atuo principalmente aqui na região, no litoral norte de Santa Catarina, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, essa região maravilhosa, né, que tem oportunidades incríveis no direito imobiliário. Atuo especialmente no direito imobiliário hoje, né, e o meu escritório atua com outras especialidades também, mas eu me especializei no direito imobiliário e hoje atuo só nessa área. Né? O direito imobiliário já é muito rico, muito vasto, né? Eu particularmente sou apaixonada e atuo na elaboração de contratos, na análise da segurança jurídica de aquisição de imóveis, incorporação imobiliária, instituição de condomínio, regularização de imóveis, enfim, é uma área bastante vasta. E, de novo, né, muito feliz de estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo. Legal. Bom, vamos começar pela questão, talvez, básica da compra de imóveis, que é, inclusive, uma pergunta que o João Marlos, que é um dos membros da nossa comunidade aqui no WhatsApp, trouxe, que é a seguinte: quais são os principais documentos, o que eu tenho que olhar em relação ao imóvel que eu estou comprando, quais são os principais documentos que garantem a segurança jurídica
na compra do imóvel? Certo. Bom, o investimento no imóvel geralmente é, em muitos dos casos, um dos maiores investimentos que uma pessoa vai fazer na vida dela, né? E aí, por isso, a gente precisa ter muita segurança. E também quando é para fins de investimento, né? Para garantir que vai ser um investimento seguro, uma compra segura. E aí eu penso que a gente tem que dividir em duas análises. A análise da documentação do imóvel propriamente dita e a análise da documentação do proprietário desse imóvel, que no caso vai ser o vendedor. Quando nós vamos analisar a regularidade do imóvel, o principal documento é analisar a certidão de matrícula. Certidão de matrícula é o documento que vai conferir a propriedade do imóvel. A certidão de matrícula é um documento que a gente obtém no registro de imóveis. Então, é lá que você vai buscar esse documento. E é sempre importante que se obtenha o documento atualizado, né? Então, não adianta aquela escritura que está guardada na gaveta, o vendedor te apresenta, né, e você vai fazer uma análise daquilo. Não, você tem que obter uma certidão de matrícula atualizada do imóvel. Esse é o primeiro ponto. Porque é ali que vai estar a descrição do imóvel, quem é o proprietário, se tem algum tipo de restrição, se tem uma penhora. Então, é o primeiro documento que a gente tem que analisar. A partir da análise dessa certidão de matrícula, a gente passa, então, para a análise da pessoa do vendedor. O vendedor, primeiro ponto a se analisar é o estado civil. Se ele é casado, né, obviamente, a gente tem que verificar o regime de bens, tem que verificar o cônjuge, e verificar também toda a questão fiscal desse vendedor, né? Se ele tem algum tipo de dívida com o município, se ele tem algum tipo de dívida com o Estado, com a União. Então, tem uma lista de certidões que numa diligência para aquisição de imóvel a gente obtém, né? Certidão de débitos tributários municipais, estaduais, federais, se é uma empresa, se tem débitos com a Previdência, com o FGTS, se tem débitos trabalhistas. E além de débitos, muito importante também a gente verificar se esse vendedor responde a processos judiciais. Então, também buscar certidões de ações. E aí a gente tem ações da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista. Então, assim, é uma relação de documentos, é uma investigação bastante grande que a gente precisa fazer para garantir, de fato, a segurança na compra de um imóvel. Né? Do imóvel em si, também muito importante, verificar se esse imóvel não tem dívidas de IPTU, se for um apartamento, se não tem dívidas de condomínio. Por quê? Porque algumas dívidas, elas são, claro, da pessoa do vendedor, mas tem dívidas, as dívidas do imóvel, elas acompanham o imóvel. Então, mesmo na compra e venda, né, se eu vendo o imóvel para você, Ronald, essas dívidas elas vão acompanhar o imóvel onde ele quer que vá, né? Então, você vai adquirir, se não tiver as devidas precauções, pode acontecer de adquirir um imóvel, por exemplo, com dívidas de condomínio. Né? É uma questão que muitos, às vezes, não analisam, que é verificar se esse apartamento, por exemplo, tem débitos, tem dívidas de taxa de condomínio. Né? Então, assim, em resumo, poderia dizer que a gente divide em duas análises, né, do imóvel e da pessoa do vendedor, e esses seriam os principais documentos a se analisar. E aí, claro, né, num cenário ideal, todas essas certidões vão estar negativas, o vendedor não vai ter nenhum débito, não vai ter nenhum processo, e aí se acontecer alguma situação específica, a gente tem que ir analisar caso a caso o que é aquela restrição. Porque quando a gente está falando também em questão de aquisição de imóveis para investimento, por exemplo, um investidor que já é alguém que tem um conhecimento, uma experiência, uma certa tolerância a riscos, eu diria, né? Uma determinada situação no imóvel pode ser uma oportunidade para quem vai adquirir, porque tem meios de resolver, né? Se for uma questão fácil de resolver, pode ser uma oportunidade na aquisição, né? Então, por isso que a gente tem que analisar caso a caso e ver o que é aquele problema. Nem sempre vai inviabilizar a negociação, uma determinada situação que tenha no imóvel. Legal. Eu acho que, assim, um disclaimer que eu esqueci de fazer no início é: a gente vai falar aqui de forma geral,
mas como são questões muito específicas e às vezes dependem de um detalhe, é claro que, especialmente se a gente tiver, por exemplo, processos ou tiver questão de dívida, etc., requer sempre análise de um profissional qualificado, minimamente um corretor de imóveis, eventualmente um advogado também, quer dizer, a gente vai dar aqui as linhas gerais, mas ter um profissional que assessore, especialmente nos casos mais críticos, é muito importante. Tá? Agora, tentando só trazer um pouquinho mais de visão conceitual, quer dizer, primeiro a gente vê se o imóvel está ok, via matrícula, se está no nome de quem está vendendo, se não tem nenhum tipo de penhora, quer dizer, se tiver alguma dívida, alguma coisa que está sendo cobrada em cima daquele imóvel, já vai ser colocado isso na matrícula, né? Geralmente algum tipo de gravame, que a gente chama. As dívidas do imóvel, né? Especialmente IPTU e condomínio, são dívidas que seguem junto com o imóvel, então eles, se você compra imóvel com dívida de IPTU e condomínio, você vai comprar a dívida em conjunto, então isso é importante. E além disso, geralmente questão de, por exemplo, luz, água, que até não são dívida do imóvel, mas se você tem uma unidade consumidora que está com dívida, depois você não consegue trocar para o seu nome e tal. Então, as dívidas gerais, a matrícula mais as dívidas gerais do imóvel. E quando a gente olha para o vendedor, né, é entender se ele tem algum tipo de pendência com a CNDs, algum tipo de dívida ativa, Serasa e tal. Agora, tem uma questão, doutora Luísa, que eu acho que que é tecnicamente mais importante, é a questão dos processos judiciais. Né? Então, a gente sabe que no Brasil pode acontecer, por exemplo, de você comprar um imóvel de alguém, pagar por ele, né? E essa pessoa que vendeu o imóvel tinha um processo anterior à venda, e aí, quando ela for cobrada desse processo, se ela não tiver nenhum tipo de patrimônio para poder honrar essa dívida, que o imóvel seja penhorado ou seja trazido para a cobrança da dívida. Né? Mesmo que a venda tenha acontecido no momento passado, que você já tenha pago e que o imóvel já esteja naquele momento no seu nome. Né? Então, eu sei, especialmente de casos de dívidas trabalhistas e direito de família, né? Se há um processo anterior à venda do imóvel, isso pode ser um risco para quem vai comprar. Né? Fala um pouquinho sobre isso, quer dizer, é possível acontecer, depois que eu passei a escritura para o meu nome, ou a escritura foi feita no meu nome, eu já passei a matrícula, quais são os casos em que se tem que ficar de olho para garantir que não haja uma cobrança a posteriori? Sim. É possível de acontecer, sim, situações como essa que você mencionou, por isso que, dentre a relação de documentos, dentre as verificações que a gente precisa fazer da pessoa do vendedor, é muito importante pesquisar a existência de ações. Porque se existe uma ação, né, e aí, claro, como você disse, né, cada caso é um caso, no direito muito tudo depende, a gente precisa analisar o caso concreto, né, mas de maneira geral, o adquirente, mesmo de boa fé, se ele não adotou as devidas cautelas, ele pode sim, né, correr o risco, né, de ter uma complicação por conta da existência desse processo anterior, porque depender da situação pode configurar uma fraude à execução, pode configurar uma fraude contra credores, e aí esse negócio jurídico pode vir a ser anulado. Então, sim, é importante, mesmo depois do imóvel, eu já analisei casos nessa situação, a pessoa comprou, pagou, escriturou, registrou, e aí o credor daquele vendedor, por entender que o devedor, na verdade, estava tentando, fazendo manobras, enfim, para se desfazer de um patrimônio, né? Vendeu esse imóvel a terceiros, tendo a existência daquele processo, daquela dívida, vai, de fato, tentar anular essa negociação, principalmente se é o único imóvel, né? Porque se o devedor, enfim, que é o vendedor nesse nosso exemplo, tiver outros patrimônios, outros imóveis, patrimônio para garantir uma eventual execução, né, não se configuraria essa fraude, mas geralmente é o único imóvel. Né? E aí abre uma discussão muito grande que aquela pessoa que está comprando, ela não quer se envolver naquilo. Por isso que é importante a análise. E aí, se é um processo que vem a surgir depois, e você comprova, como é que você comprova? Isso daí também é muito importante. Quando for fazer a escritura, pedir para constar
a emissão de todas as certidões negativas. Então, você comprova que você tomou as devidas precauções, que você fez as análises, fez as diligências, que não tinha nada quando você adquiriu, porque se vier a surgir um processo posterior, você se resguardou, tomou as devidas cautelas, né? Então, ali naquela escritura de compra e venda vai estar relacionada todas as certidões que você emitiu, né, e que estavam todas negativas. E aí, claro, não dá para ser enfático e dizer, não, essa pessoa que comprou vai perder o imóvel. Ela vai demonstrar, né? Só que ela vai acabar se envolvendo numa discussão judicial que a gente sabe como é que é, né? É isso aí. E eu acho que é isso mesmo, quer dizer, pode acontecer como não pode, por isso que é importante entender a complexidade. E também, repetindo o negócio que a doutora Luísa falou, não é normal, especialmente quando a gente vai comprar imóveis de pessoas jurídicas, que haja processos contra aquela empresa. Então, se for comprar de uma empresa, é super normal que haja processo no Brasil, quase toda empresa vai ter processos judiciais contra si, o que também não significa que o fato de haver processos sozinho significa que é um problema. Então, por isso que a análise é feita, e aí a gente busca entender se a empresa, por exemplo, tem outros bens, se ela vai ter capacidade de pagamento, ou se aquele imóvel é a última, é o único recurso que as ações judiciais possam terminar cobrando. Então, por isso que, nos casos, muitas vezes que a gente vai buscar um investimento que tem uma alternativa, uma opção que está num bom preço, ou que a gente está comprando de uma pessoa jurídica, haverá processos, e aí a questão é entender se tecnicamente aquilo é ou não um problema, né? Eu até posso citar um exemplo que era uma pessoa jurídica, e aí se eu não me engano, mas eu acho o próprio comprador já tinha feito algumas diligências e tinha visto que tinha uma ação trabalhista. E aí, imediatamente, ele já, a primeira, né, a reação já era querer desistir do negócio. E aí eu falei, não, calma aí, vamos analisar essa ação. Eu analisei a ação, na verdade, ela já tinha tido até uma decisão de primeiro grau, em que essa empresa ela não havia sido condenada, né? A ação tinha sido julgada improcedente para o reclamante. Então, assim, se você simplesmente pega uma certidão negativa, né, ou, enfim, uma certidão de ações que traz o apontamento de uma ação, e aí a tua primeira reação é falar assim, meu Deus, tem uma ação, não vou comprar esse imóvel. Né? Essa ação, nesse caso, a gente foi analisar do que se tratava, já tinha até decisão, né? Essa empresa não tinha sequer sido condenada, enfim. Então, por isso que é como a gente já citou, né? Tem que avaliar o contexto e não simplesmente, né, só aquela informação superficial, né? Legal. Eu também tive um caso em que era uma empresa, e a empresa tinha um processo grande, assim, era um processo 12 milhões ou 13 milhões, estava num processo relevante. Ao mesmo tempo, era uma empresa com um faturamento super alto, que só num edifício que a gente estava vendendo um imóvel, ela tinha mais 8 imóveis, né? Então, era claro que juiz nenhum ia buscar um imóvel que já tinha sido vendido quando a empresa tinha um patrimônio muito maior para defender. Então, essas coisas, por isso, têm que ser analisadas com calma. Né? Legal. Então, isso nós falamos aqui do cenário de imóveis que estão prontos, né? Já tem matrícula, né? Agora, tem uma grande fatia dos imóveis que se compram e vendem no Brasil, que são os imóveis que ainda não estão prontos, né? Especialmente quando a gente fala para investidores, que é o nosso público aqui, muitas vezes a gente fala de comprar imóveis na planta, né? E aí eu já vou adiantando aqui, o Brasil tem uma lei especial chamada Lei de Incorporação, que é a Lei 4591 de 64, que ela regulamenta como os imóveis em construção na planta devem ser vendidos. Então, agora pensando nesse caso específico, doutora, de imóveis na planta, quais são as preocupações e o que os compradores e os potenciais investidores devem olhar quando eu estou comprando imóvel na planta de uma construtora? Bom, você já citou a existência da Lei de Incorporações Imobiliárias, né, a Lei 4591, que no contexto assim, dessa pergunta, é seguro comprar um imóvel na planta? Então, a gente tem essa legislação específica que traz todos os requisitos para que esse construtor incorporador possa, de fato, negociar essas unidades em construção, e aí, em contrapartida, é o que traz, é o que elenca quais os direitos, quais as seguranças que o comprador vai ter. Então, só fazendo um breve
né, uma breve conceituação, né, sobre o que é a incorporação imobiliária, como é que funciona, o que significa isso, né? A incorporação imobiliária é um procedimento que se faz para permitir a venda de imóveis em construção, né? Todo empreendimento vai ter incorporação imobiliária? Não, né? A gente depois vai falar um pouquinho de algumas outras situações também de investimentos de imóveis em construção, enfim, outras modalidades que não eventualmente vai ter incorporação imobiliária, porque a incorporação imobiliária é exclusivamente para permitir a venda de imóveis em construção. Às vezes um empreendedor vai construir um prédio e não quer vender unidade na planta, vai vender só depois de pronto, não precisa incorporar, né? Então, esse é o contexto dessa lei. A incorporação imobiliária, para ela ser registrada, ela exige a apresentação pela construtora, incorporadora, de uma série de documentos. A gente começa ali, né, com o alvará de construção, com as licenças ambientais, com todas as certidões negativas dessa construtora, que vão demonstrar a regularidade fiscal, idoneidade financeira, vai demonstrar a legitimidade da propriedade, né? Então, o fato de ter uma incorporação imobiliária registrada significa que esse empreendimento passou por essa análise prévia, né, que ela é feita pelo registro de imóveis, passou pela essa análise desses documentos. Então, a gente já assegura, né, pelo simples fato de ter a incorporação imobiliária registrada, que pelo menos tem projeto aprovado, tem alvará de construção, tem todas as licenças, a construtora tem as certidões todas negativas, e ela está apta, então, a promover a comercialização de imóveis na planta. Aí, o segundo ponto ali da pergunta, que garantias eu tenho no atraso na entrega? A lei também traz para o adquirente, né, expressamente, o que acontece caso o empreendedor, caso o construtor atrase na entrega. Então, são duas alternativas que esse comprador tem no caso de atraso na entrega. A primeira opção seria esperar a conclusão, né, se for um atraso que ele julgue tolerável, se for algo que ele deseja esperar, ele pode esperar a conclusão, e ele tem direito a receber uma indenização de 1% do valor efetivamente pago para cada mês de atraso, até a data em que efetivamente seja entregue. Pode ser muito interessante, né, para aquele que comprou como investimento, enfim, e pode optar por esperar a entrega, porque ele vai estar recebendo ali como se fosse um aluguel, né, uma multa, até que seja efetivamente entregue. A segunda opção, né, caso não haja interesse em aguardar essa entrega, ou se nem for o caso, né, se for algo realmente muito flagrante, é optar pela rescisão do contrato. E na rescisão do contrato, obviamente, esse comprador vai ter direito à devolução de tudo que pagou, corrigido, acrescido de uma multa, né, e essa devolução ela deve ser feita em até 60 dias. Então, é sim seguro comprar um imóvel na planta, tem essas garantias no caso de atraso na entrega da obra, mas, claro, o simples fato de haver uma incorporação imobiliária registrada não é garantia de que esse empreendimento vai ser entregue, né? Não tem como vincular uma coisa com a outra, mas é uma garantia da regularidade daquele empreendimento, isso a gente pode afirmar, né? A gente pode afirmar que aquele empreendimento está regular. Legal. Eu costumo dizer o seguinte, que tem duas questões, quando eu vou analisar a segurança de um negócio na planta, eu costumo trazer para duas vertentes. A primeira é o que a senhora já mencionou, ou seja, a documentação toda, quer dizer, se o documento está regular, né? E o registro de incorporação normalmente é o documento que traz essa segurança, né? Eventualmente vai haver, antes da incorporação estar disponível, do registro de incorporação estar disponível, uma fase de reservas em que, nos processos de lançamento, as construtoras criam lá uma lista de interessados e antes da incorporação estar disponível, isso pode ser feito, e aí é importante entender se a gente está comprando um empreendimento ou reservando nessa etapa, né, e aí questionar quando que vai ser, quando que a incorporação vai estar disponível e tudo mais. Então, só para entender que às vezes a incorporação não está disponível, mas há um trabalho que inclusive é permitido legalmente de promoção pré-incorporação, né, que é a reserva.
E, então, esse é um dos pontos, e o registro de incorporação é de fato o documento que a lei exige, e aí, visto que a consultora está de acordo com a lei nesse caso, tem toda uma série de proteções, como essa, em relação a atraso de entrega e tudo mais. E a segunda dimensão que a gente analisa é a dimensão do histórico da incorporadora, né? Porque estar com os documentos todos legalmente, ou documentos legais todos disponíveis, não significa que a consultora vai ser capaz de entregar, ou que ela vai entregar com qualidade alta, né? Significa que ela é dona do terreno, que ela tem os projetos e tal, mas é fundamental, na hora de comprar um imóvel na planta, entender quem que é o incorporador, porque é sabido no mercado, quer dizer, todo incorporador sabe que ele não pode nunca deixar de entregar um empreendimento, que se ele deixar de entregar vai acabar a carreira dele como incorporador, a reputação, né? Ele não vai conseguir continuar operando. Então, além da questão de documentação, é fundamental entender de quem é que você está comprando o imóvel, quem é a incorporadora, né? E aí você tem casos muito claros de incorporadores com bastante histórico, que tem muitas entregas. Eventualmente, o que a gente faz é mostrar um imóvel que já foi entregue dessa mesma incorporadora para entender padrão, qualidade e tudo mais, né? E esse é o caso que é super seguro, normalmente. E você tem o caso de incorporadores que estão fazendo o primeiro imóvel, que estão começando, e que naturalmente oferecem um risco maior para o investidor, né? E aí, claro, que não significa que você não possa comprar de um incorporador que está iniciando, mas nesses casos aí é importante entender que tem um risco maior e que você precisa, pelo menos, buscar referência. Então, às vezes, por exemplo, é um profissional que trabalhava numa outra incorporadora, abriu a sua própria, né? E aí está iniciando. Geralmente, esse tipo de empreendimento vai ter um preço mais atrativo, enfim. Mas, para concluir, são isso, né? A questão de documentação, que a doutora Luiz explicou nos detalhes, mais a questão de reputação e histórico da incorporadora, né? E aí é fundamental o trabalho conjunto, né, da parte jurídica com o corretor de imóveis, né, que é o especialista no mercado. Então, né, é um trabalho realmente conjunto, digamos assim, né? É isso aí. E geralmente os bons profissionais vão saber falar. Se o profissional não souber falar sobre esses assuntos, né, ou tiver problema, ou você claramente perceber que ele não entende disso, ou ele está escondendo esse tipo de informação, fuja, tá? Fuja, porque você nunca vai ter certeza que o negócio ele é um bom negócio, né? Bom, então, nesse ponto aqui, nós falamos de um tipo de compra de imóvel na planta, que é um imóvel que tem um registro de incorporação, há uma lei especial para isso, é uma lei que configura uma operação, ou está dentro do escopo de direito do consumidor, ou seja, você comprando imóvel é consumidor, a incorporadora é a empresa, então é uma lei que naturalmente tem várias proteções para quem está comprando, né? Agora, há outros tipos de investimento imobiliários que não entram nessa categoria, né? Então, só para dar alguns exemplos claros e bem comuns, né, de outros tipos de investimento. Então, se você entra numa obra a preço de custo, em que você entra como cotista da obra, na verdade você vira sócio do incorporador, né? Ou seja, você não está protegido pela Lei 4591, não é uma operação que configura como uma operação tradicional de venda de imóvel na planta. Ou se você entra como investidor de compra de terreno, e aí você faz uma permuta com o incorporador, né? Então o incorporador vai pegar o seu terreno e vai lhe entregar no futuro unidades habitacionais em troca daquele terreno. Enfim, só trouxe 2 exemplos aqui, mas há vários outros tipos de investimento que não entram dentro do escopo da lei de incorporação e não têm essas proteções naturais, né? Quer dizer, eles são, claro, você pode fazer qualquer tipo de contrato, são contratos que são aí regidos pelo Código Civil, né? São contratos mais gerais, em que não há as proteções. Fala um pouquinho desses outros tipos de negócio, doutora, por favor. Que tipo de precauções devem ser tomadas e que tipo de investidor a gente está falando? Qual que é o perfil de investidor que a gente acredita seja mais adequado? Fala um pouquinho sobre esse tipo de investimento, quer dizer, agora esquecendo lei de incorporação, os tipos de investimentos que não sejam desse escopo, por favor. Na verdade, assim, a construção a preço de custo, também chamada construção por administração, ela até está prevista na lei de incorporações, ela tem essa definição lá, mas ela é diferente da aquisição de uma unidade, né? O adquirente, ou enfim, né, que adquire ou que entra
né, num contrato de compra de um imóvel que a construção é por administração ou a preço de custo, ele de fato ele se torna como se fosse sócio mesmo, né? Porque ele tá ali, ele vai pagar pelo, claro, é uma oportunidade de investimento mais atrativa, porque você não vai estar pagando o lucro do construtor, né? O lucro do incorporador, e você vai simplesmente pagar pela obra a preço de custo, que é como o nome fala. Então, quando a gente fala em termos de investimento, pode ser sim uma modalidade muito interessante, mas é uma forma de aquisição que demanda sim maiores cuidados, ou uma maior análise, ou não é para todo o perfil de adquirente, talvez falando dessa forma, porque você fica responsável pelo pagamento. Você precisa geralmente dar aportes maiores, mais constantes, porque se esses cotistas, né, não fizerem os pagamentos, a obra não vai sair. Você se torna, digamos assim, diretamente responsável. Então, é uma forma que existe também, que pode ser bastante interessante. E aí, o outro exemplo também que o Ronald citou, que a gente não está falando exatamente, né, de comprar imóvel na planta, mas pode ser uma forma de investimento interessante também, é a permuta de terreno por unidades a serem construídas. Né? Você, proprietário de um terreno, negocia com uma incorporadora, construtora incorporadora, a troca desse terreno por futuras unidades que vão ser ali construídas. Também, geralmente, é uma forma de investimento bastante interessante, bastante rentável. Você vai também, de certa forma, se tornar parceiro, né, sócio daquele construtor, e aí receber, geralmente, é muito mais vantajoso do que você vender o imóvel, né? A compra e venda simplesmente do imóvel você venderia por um valor, e o retorno que você vai ter por esse mesmo imóvel lá na frente, quando receber essas unidades prontas e acabadas, né? O valor de venda que você vai ter com essas unidades vai ser muito superior ao que você teria obtido com a venda do terreno. Então, só dando uma pincelada nessas duas outras formas de transação, seria isso. Eu acho que assim, e há outras também, tá? Então nós falamos de duas aqui, Sim, claro. mas tem outros exemplos. E eu acho que o que é principal aqui, deixar claro, é o seguinte: normalmente há boas oportunidades, tem várias oportunidades que são mais lucrativas e que são das categorias não convencionais, né? Não é legal fazer isso, tá tudo certo. A questão é que você precisa entender o que está por trás. Então, por exemplo, não tem proteção natural contra atraso, contra variação de custo, essas coisas que acontecem numa incorporação convencional está protegido, a lei te protege, nesse caso não existe. E aí, a única coisa que a gente recomenda nesses casos que não são da lei de incorporação é que ou você precisa entender o que está nos pormenores do contrato, ou precisa ter um profissional que entenda no seu lugar. Não é uma coisa feita para pessoas leigas no assunto, porque vai ter coisas, por exemplo, variação de custo, você vai ter que arcar com a variação de custo e não tem nenhum tipo de proteção legal, porque você entrou como sócio dentro da obra. Então, nesses casos a gente recomenda que ou você conheça nos detalhes, ou você tem um profissional que conheça no seu caso, representando você, né? E aí eu vou ligar com uma pergunta do Bergs, que também veio, também no nosso grupo do WhatsApp aqui, e o dele é uma pergunta bem específica. Ele fala assim: eu moro fora do Brasil e eu fico com o pé atrás em relação a comprar um imóvel quando eu não conheço o corretor. Que cuidados eu posso evitar para garantir que não vai ser um golpe, né? Eu vou começar respondendo aqui a parte que é não jurídica. E assim, eu acho que é sempre perigoso você comprar um imóvel de um corretor que você não conhece, nem o corretor e nem a reputação da empresa, que você não consegue confirmar, que você não sabe quem é, e você morando fora. Por que eu digo isso? Porque assim, é uma compra muito grande para que você esteja fazendo com alguém que você não conhece a reputação. Da mesma forma que a gente está falando da reputação da incorporadora, o profissional que está assessorando precisa ser reconhecido. Claro, você não precisa conhecer ele pessoalmente, mas a empresa que ele trabalha para, né, vai ver se o crescido do corretor está atualizado. Mas, de forma geral, você precisa conhecer e ter algum tipo de referência ou conhecimento da empresa ou do profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para quem a gente faz muito no MySide, a gente faz muitas vendas para o pessoal que mora fora do Brasil. É relativamente fácil você
Às vezes você traz uma matrícula de verdade do empreendimento que existe, está tudo certo, mas no final das contas o contrato de compra-venda que você está enviando para a pessoa assinar não é legal, quer dizer, é um contrato que não vale para nada porque não foi assinado pela incorporadora. Então, tem uma série de formas de ludibriar uma pessoa que está comprando de longe, né? Então, na minha visão, isso é bem claro, é preto e branco. Ou você tem um profissional que está lhe assessorando do seu lado, né? Pode ser um advogado, pode ser um corretor, não precisa ser um corretor necessariamente, mas um corretor ou um advogado, vai, que seja seu, que você conheça, ou que você conheça a reputação da empresa para a qual ele trabalha, ou você não deveria fazer o negócio, tá? Porque no final você nunca vai conseguir ficar seguro. Então, nós mesmos na MySide prestamos esse serviço, a doutora Luísa presta esse serviço, e há uma série de outros profissionais que prestam esse serviço. Então, não estou nesse momento falando do nosso especificamente, mas eu acho que não é recomendável, e essa é a minha opinião como profissional, que você compre um imóvel sem ter alguém que seja de sua confiança lhe assessorando. Porque é muito fácil, enfim, criar documentos e fazer de conta e ludibriar uma pessoa. É claro que a doutora Luísa agora vai falar brevemente quais seriam os documentos, que eu acho que são mais ou menos os mesmos, né, doutora? Mas eu acho que assim, sem um profissional assessorando, para mim, a minha recomendação é que você não siga, né? Então, doutora, não sei se a senhora tem alguma coisa específica aí para quem está à distância. Claro, a gente até falou um pouco antes, né? Talvez fazer uma visita pode ser feita por vídeo, etc. Mas tudo isso é muito fácil de ser inventado. Então, forjado. Então, acho que os documentos são muito parecidos, né? Gostaria que a senhora só mencionasse se tem alguma diferença. Mas o principal, na minha opinião, é que tenha algum profissional que possa lhe assessorar. Exato, a assessoria por um advogado, por um corretor de imóveis, são dois profissionais que nós temos uma relação muito fundada na confiança. E geralmente é por indicação, é por referência. Então, de fato, isso que o Ronald falou, né? Conheça os profissionais que estão lhe assessorando, se puder obter referência, indicação, né? Porque a base de tudo é a confiança e a reputação desses profissionais, dessa empresa. Em relação a documentos, os documentos vão ser os mesmos para analisar a segurança da transação. Hoje em dia, com os meios digitais, a gente pode assinar tudo eletronicamente, não precisa em nenhum momento a presença física, né, desse adquirente que mora no exterior. Por um lado, isso ajuda, mas também abriu, né, uma possibilidade de golpes e de questões assim que já existiam, mas facilitou, né? Então, os cuidados devem ser redobrados. Né? Mas em relação à documentação, a documentação do imóvel, do vendedor que a gente vai buscar são as mesmas. Legal. É isso aí. Ótimo. Então, agora vamos passar por uma outra fase aqui da nossa conversa. E eu acho assim, quando a gente fala de compra de imóveis em geral, as questões jurídicas principais nós mencionamos aqui. Agora, tem um tipo de compra de imóvel que é bem específico, que são os leilões, né? Mais uma vez, eles, assim como as compras de imóvel em construção não convencionais trazem oportunidades e trazem riscos, os leilões também são nessa categoria, ou seja, são imóveis que em geral você compra num preço mais baixo, né? Normalmente eles foram tomados de um devedor, e aí por isso eles são vendidos num valor mais baixo. Acho que a primeira preocupação, que a gente não vai explorar muito aqui, mas é garantir que você está olhando a fonte da informação do leilão, que seja uma fonte fidedigna, que você entenda, o leiloeiro, etc., que tenha referências, tá? Não é nada normal haver casos de golpe em que o leilão todo é falso, né? Um site falso de leilão que não conta. Então você precisa entender qual é o site que você está vendo, se tem referência daquele site de leilões ou não. Então, e não é só para leilão de imóveis, isso é para qualquer tipo de leilão. Mas considerando que o site de leilão é fidedigno, ou seja, é de verdade, né? As perguntas, e aqui tem mais uma pergunta do Bergs também, ele fala, olha, a gente sabe ver oportunidade de imóveis de leilão, e aí uma dúvida importante é como é que fica quando esse imóvel está habitado por alguém, né? Qual que é a dificuldade de, depois de adquirido o imóvel, retirar o morador que está no imóvel? Como é que isso funciona e como é que é o procedimento, quais são os riscos em relação a essa questão de retirar o morador que está no imóvel?
doutora? Sim. Bom, leilão, adquirir um imóvel em leilão é, de fato, um dos melhores negócios para quem quer investir ou até para adquirir como moradia, porque você vai adquirir por preços mais atrativos e geralmente bem abaixo do valor de mercado. Mas realmente precisa conhecimento ou uma boa orientação jurídica, especialmente, para analisar todas essas situações, né? Principalmente desde o fato, né, se o imóvel está ocupado ou não, né? Falando especificamente, então, dessa pergunta, né, do fato de que o imóvel está ocupado. E aí a pergunta é, né, se é necessário uma batalha longa e cara com advogado, se é assim mesmo que funciona. Bom, primeiro ponto, nem sempre é necessária uma batalha longa e cara, uma difícil batalha judicial. Por quê? Eu parto do pressuposto que, em primeiro lugar, o arrematante ele pode e deve tentar uma negociação amigável para a desocupação daquele atual morador, né? Então, seria o modo mais rápido, o modo mais econômico. No meu pensamento, em toda e qualquer questão, a gente sempre deve privilegiar uma solução consensual dos conflitos, ou pelo menos fazer uma tentativa. Então, nada impede, é inclusive recomendável, né? Como eu disse, pode e deve, em primeiro ponto, depois da arrematação, tentar uma negociação amigável com esse morador que está lá. Aí sim, não sendo o caso de um acordo, né, não havendo essa resolução amigável, aí a gente tem que analisar sobre a questão jurídica, né, de como proceder com a retirada desse morador de lá, sob dois aspectos. Se a aquisição foi através de um leilão judicial ou através de um leilão extrajudicial. No caso do leilão judicial, quando você arrematou, cumpridas todas as formalidades legais, o juiz vai expedir para você uma carta de arrematação, e nessa carta de arrematação já vai ter um mandado de emissão na posse, né? Que é para que aquele adquirente, o arrematante, possa de fato ir lá, né, ó, aqui está o meu título, eu agora sou o legítimo proprietário desse imóvel, eu quero a posse contra quem a detenha, contra quem esteja lá morando. Então, nesse ponto, já existe um processo judicial, é só uma continuidade dele, uma ordem, uma determinação para que o arrematante seja emitido na posse, né? Esse mandado ele vai ser cumprido pelo oficial de justiça, que vai lá no imóvel, vai comunicar, vai dar um prazo para desocupação. Se esse morador, enfim, não sair, pode ser utilizado até, inclusive, de força policial. Então, dentro do contexto desse mesmo processo em que foi arrematado o bem, né, você vai pedir essa medida judicial. Então, não entendo que seja um procedimento complexo, nem tão demorado e nem custoso. O segundo ponto é quando for um leilão extrajudicial, né? Que daí, como o próprio nome já diz, não tem um processo, não tramitou, né? Não estamos dentro do Poder Judiciário. E aí sim, você arrematou aquele imóvel, né? Tornou-se proprietário dele, e aí a pessoa que está lá não sai. Então, nesse caso, você precisa ingressar com uma ação de emissão na posse. Aí o procedimento, enfim, né, vai seguir todos os trâmites burocráticos. Quando for um leilão que ele tiver no âmbito ali da lei da alienação fiduciária, mais do que uma garantia, há um entendimento que o juiz é obrigado a dar uma liminar de reintegração de posse, né? Então, já no início do processo, você já vai conseguir uma decisão favorável para se emitir na posse, né? Essa liminar, ela deve ser cumprida em até 60 dias, então também não é para ser um procedimento longo, claro. Ele vai ser um procedimento um pouco mais custoso, porque mais caro, né? Você vai ter que entrar com uma ação, né? Mas também a lei traz uma série de proteções para esse arrematante, ele tem essa garantia de conseguir uma liminar de desocupação para se emitir na posse. Então, acredito que, em linhas gerais, seriam essas as observações. Legal, eu tenho uma variação da pergunta que veio da Larine, em que ela pergunta especificamente sobre se o morador desse imóvel que foi aluado, ele tem algum tipo de deficiência, ou é idoso, quer dizer, tem algum tipo de restrição dependendo do morador?
pela lei, enfim, a gente não tem nada que diga que esses moradores, né, essas pessoas tenham algum tipo de proteção legal. Não, né? Muito pelo contrário, é conferido o arrematante, ele tem, de fato, o arrematante tem uma proteção muito maior do sistema legal para que ele, de fato, possa, né, se ver emitido na posse. Então, assim, não existe nada na lei que diga que traga essa exceção e que não se pode pedir a saída, né, de um determinado X ou Y situação. Mas é claro, como tudo, tem que ser analisado no caso concreto. Então, né, eventualmente você vai ingressar com a ação de emissão de posse, o morador que está lá, ele vai se defender e vai apresentar situações do caso concreto. Não tenho para onde ir, tenho filho pequeno, sou idoso, né? Esse era o meu único imóvel. Mas, no geral, inclusive da pesquisa que eu fiz até recentemente nas decisões dos tribunais, isso não tem sido um motivo, não tem sido uma justificativa para impedir que o arrematante seja emitido na posse. Inclusive, ontem, para trazer um exemplo aqui para o podcast, eu dei uma pesquisada em decisões recentes e encontrei um caso justamente que a defesa daquele morador era essa, né? Que era uma família com 2 filhos, que eram pessoas de baixa renda, que o imóvel era de um padrão simples, que moravam ali há mais de 15 anos, não tinham para onde ir, e isso não foi um obstáculo para que fosse concedida a liminar de reintegração de posse, né? De emissão na posse, desculpa. Mas, assim, eventualmente, né, pode acontecer de o morador alegar algo nesse sentido, né? Mas a tendência, enfim, as decisões são no sentido que isso não é um empecilho. Legal. Acho que isso tem toda uma discussão, especialmente com imóveis que é o único bem de família, e antes, né, de ser retirada a propriedade do imóvel, tem algumas complicações que eu acho que são um pouco maiores, mas em geral, os imóveis que foram a leilão, a lei e a justiça como um todo busca garantir alguma segurança jurídica aí para que, se for leiloado e quem arrematou é o arrematante, ele tenha seus direitos garantidos, né? Legal. Porque e uma segunda... só fazendo a complementação, essa questão do imóvel do bem de família é algo que já vai ter sido superado, é uma discussão que já vai ter sido superada no decorrer do processo, né? Vai ser feita uma alegação de impenhorabilidade de bem de família, e aí nem vai chegar, de fato, aí a leilão. Mas o bem de família tem algumas exceções pelo qual ele pode ser penhorado, enfim, que é dívida do próprio imóvel. Então, dívida de IPTU, por exemplo, do próprio imóvel, ele retira essa proteção do bem de família, por exemplo, né? Só dando um exemplo. Mas é isso, cada caso é um caso. Né? Legal. E agora falando sobre, já que você já entrou aqui na questão do IPTU, ainda no imóvel arrematado por leilão, né? Então eu fui lá, geralmente o imóvel foi leiloado por algum tipo de dívida que ele era garantia, né? Esse é o padrão, né? E aí eu vou lá e arremato esse imóvel, quer dizer que aquela dívida pela qual ele foi leiloado, em geral, vai estar sendo quitada com um arremate, correto? E outras dívidas, quer dizer, ele foi, por exemplo, o imóvel foi, vamos dar um exemplo concreto aqui, o imóvel foi leiloado por uma dívida de IPTU, mas também tem uma dívida de condomínio. Como é que eu vejo se aquele imóvel, além daquela dívida pela qual foi arrematado, se tem alguma outra dívida que vai vir em conjunto com o imóvel? Que acho que é uma segunda preocupação, né? Como é que eu garanto a posse? Essa é uma primeira preocupação que a gente já conversou aqui. E a segunda é em relação a outras dívidas. Sim. Bom, um imóvel que está indo a leilão, ele tem, né, ele vai ter um edital, né, existe nesse procedimento todo um edital que ali vai trazer, digamos assim, as regras do jogo. Né? Ali vai constar o imóvel, quais são as condições para essa arrematação, preço, como se dá o lance, enfim. E ali também vai trazer as informações de todas as dívidas que esse imóvel possui, todas as restrições, as penhoras, os processos envolvidos. No edital também vai indicar se o imóvel está ocupado ou não. Então, é ali também, porque antes mesmo de arrematar, você já tem. Por isso que a análise do edital o que há de mais importante para quem pensa, para quem quer começar, né? Por onde começar? A análise do edital, né, do leilão.
é ali que você vai conseguir começar a analisar, inclusive, se é um investimento que para você faz sentido, se tem determinados riscos que você quer correr ou não, porque se o imóvel está ocupado, você faz uma determinada análise. Se o imóvel não está ocupado, você vai fazer outra, né? Isso tudo deve ser levado em consideração. Então, o principal ponto é uma análise muito cuidadosa do edital, do leilão. Porque ali vão estar todas as dívidas, vão estar relacionadas, o leiloeiro ele tem que fazer essa diligência de relacionar todas as dívidas que esse imóvel possui. Inclusive, no edital, vai constar, por exemplo, se você vai pagar um determinado preço, mas você também vai ter que assumir determinadas dívidas. Isso o edital pode constar também, né? Então, pode constar esse fato, né? Tem aqui a dívida de IPTU, a qual vai ser paga com o preço da arrematação, mas você também vai ter que pagar tais valores. Então, você já sabe que você vai pagar o valor tal pela arrematação, mas também vai ter que assumir aquelas dívidas. Mas, no geral, a arrematação, ela vai acontecer por aquele preço determinado e com aquele valor vão ser quitadas todas as dívidas existentes. Mesmo que o processo seja da cobrança da dívida do IPTU. Os demais credores, eles vão se subrogar naquele preço da aquisição. Então, eles vão ter que buscar lá dentro do valor que você pagou a satisfação pela dívida deles. Se sobrar alguma coisa, vão ter que ir lá cobrar do devedor por uma execução, enfim, né? Mas o arrematante, desde que esteja previsto no edital que todas as dívidas ali estão contempladas e que ele vai pagar somente isso, ele tá resguardado, né? E aí, além, claro, não basta só analisar o edital. É preciso também, penso eu, né, a gente fazer uma análise da matrícula, se não tem algum outro tipo de restrição, né, que não só, eventualmente, uma penhora. Analisar os processos também, nos quais aquelas dívidas estão sendo cobradas, né, os processos que levaram esse imóvel aí a leilão, porque no processo a gente pode analisar toda a situação, se todo mundo que deveria ter sido cientificado desse leilão foi cientificado, né, o devedor, enfim, o proprietário ali é casado, a esposa, o marido também foi intimado, né, o ocupante foi intimado, então, assim, seria uma análise para fazer uma diligência bastante cuidadosa em relação à aquisição de imóveis em leilão. Né? Em resumo, analisar o edital, a matrícula do imóvel e os processos que levaram aquele imóvel aí a leilão. Legal. Eu acho que está perfeita a sua explicação e concluindo o que a doutora Luísa falou, no fim das contas, a análise e a diligência que é feita em qualquer compra de imóvel, nesse caso, ela tem que ser com cuidados redobrados, porque é um imóvel que naturalmente se passou por leilão, ele tem problemas de dívida do proprietário anterior, né? Então, essa diligência tem que ser mais cuidadosa. Aqui, mais uma vez, reforçando, precisa-se, em geral, de apoio de um profissional, a não ser que você seja uma pessoa que conheça os detalhes disso, né? E aí, além dos documentos normais de uma diligência, que nós falamos, tem que se olhar com calma e com detalhes o edital do leilão. É isso, né? É isso. Muito bom. Se ficou mais alguma dúvida que a gente não pôde responder hoje, nós estamos nos encaminhando para o final, então fique à vontade para colocar nos comentários aqui, a gente está sempre olhando, eventualmente vamos responder diretamente, ou podemos fazer eventualmente um outro episódio, mas fiquem à vontade para deixar nos comentários aqui. E eu queria então agradecer, doutora Luísa, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação conosco aqui, acho que foi bem esclarecedor, né? Agradeço pelo seu tempo e nós vamos continuar em contato, lógico, a doutora Luísa faz parte do nosso grupo do WhatsApp lá, se vocês quiserem conversar com ela, ela vai estar lá disponível, e fica à vontade para dar a sua despedida, por favor. Ronald, mais uma vez agradeço pelo convite, foi uma satisfação estar aqui batendo esse papo contigo, espero ter contribuído de alguma forma e fico à disposição, enfim, eventuais questionamentos que tenham. Estou lá no grupo do WhatsApp também, tem muita gente legal participando, muita pergunta legal, né? E para mim é sempre uma satisfação, gosto muito de falar sobre esse assunto, então quando eu recebo um convite, enfim, para um bate-papo assim, sobre essas questões, eu
não hesito em participar, porque para mim realmente é uma satisfação conversar sobre esse assunto. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, e agora para terminar, então, o link do nosso grupo de WhatsApp está no box da descrição do vídeo, né, ou na descrição no próprio Spotify, então vocês vão ver o link aí. Deem um like na gente, se inscreve no canal, liga o sininho, façam todos essas ações que nos ajudam a ter mais relevância, aparecer mais, ter mais pessoas nos assistindo, por favor, né, para isso que a gente constrói e trabalha criando esse conteúdo todo. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre temas bem relevantes, efeito da reforma tributária nos imóveis e no investimento de imóveis. A gente vai bater um papo também sobre como que os family offices, ou seja, focados, que são escritórios focados em famílias que são muito ricos, investem em imóveis para tentar trazer estratégias que a gente possa também seguir. E também estamos abertos aí, se vocês entrarem em contato conosco para trazer qualquer tema adicional. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.